começando mais uma aula do Partiu IF de Língua Portuguesa. Vamos lá? Eu sou a professora Ingrid e te convido para esta aula. A aula de hoje é Exercitando a Escrita, Cartas e Notícias. Praticaremos a importância da escrita enquanto processo que exige atenção aos detalhes e está sempre atrelada a um gênero. Mas antes, você já sabe, a gente precisa fazer aquela breve perguntinha. O que esperar dessa aula, professora Ingrid? Nós vamos compreender o que são cartas e notícias. Nós vamos também compreender a estrutura desses gêneros. Nós vamos refletir sobre o poder da comunicação escrita. E, por fim, nós vamos analisar exemplos práticos para fixar a sua aprendizagem. Vamos nessa? E o que são cartas e notícias, professora Ingrid? Bem, cartas são mensagens escritas que estabelecem diálogo entre remetente e destinatário. Já as notícias são relatos de acontecimentos atuais que informam e conectam a sociedade. Cartas e notícias. E o que talvez, professora, eles têm em comum, esses dois gêneros? Ambos são gêneros que comunicam ideias, opiniões e fatos. Maravilha? Então, eles não estão aqui, aleatoriamente, eles não estão aqui por acaso. Esses gêneros, as cartas e as notícias, comunicam ideias, opiniões e fatos. Vamos prosseguir? Cartas. Tipos e funções. Vamos observar os tipos de cartas que existem. Alguns, né? Carta pessoal. É uma comunicação informal entre amigos e familiares. Carta do leitor. Traz uma opinião crítica, publicada em jornais e revistas. Carta oficial ou comercial é uma comunicação formal entre instituições e empresas. Por fim, essas cartas, elas têm uma função social, não é mesmo? Que função social será essa? Expressar sentimentos, uma carta pessoal. Uma carta ao leitor vai expressar opiniões, já uma carta oficial e comercial vai trazer as reivindicações, maravilha? Vamos prosseguir. E a partir disso nós vamos refletir sobre a estrutura básica de uma carta. O que seria básico na estrutura de uma carta? Em primeiro lugar, o cabeçalho, local e data. Posteriormente, a saudação, o vocativo adequado ao destinatário. Em seguida, teremos o corpo do texto, a mensagem principal clara e objetiva. E, por fim, a despedida e assinatura, ou seja, um fechamento respeitoso com a identificação do remetente. Vamos prosseguir. E aí a gente vai ter um outro tipo de gênero, um outro gênero que seria a carta do leitor. E por conta disso, nós vamos ter a voz do cidadão na mídia. Ou seja, é um espaço destinado para leitores opinarem sobre notícias e reportagens. Esse gênero também promove o diálogo entre público e veículos de comunicação. Por exemplo, o leitor sugere alguns temas, critica, elogia outros, elogia matérias. Para isso, é necessária uma linguagem formal, clara e argumentativa. Observe que o objetivo é justamente promover esse diálogo entre o público e os veículos de comunicação. Vamos prosseguir. Notícias. E por que será que elas são tão importantes? Porque elas informam sobre acontecimentos locais, nacionais e globais. Elas ajudam também a formar opinião crítica e cidadã. Elas desenvolvem habilidades de leitura, análise e interpretação. As notícias são encontradas, por exemplo, em jornais, usados em aulas para entender sobre história e atualidade. Esses jornais você já está nos acompanhando. Podem ser online ou físicos. Maravilha? Vamos prosseguir. E a partir desta reflexão entre as cartas e as notícias, nós vamos chegar a algo poderoso, que é o poder da comunicação escrita. Observe,
Tanto as cartas e as notícias conectam pessoas e ideias. Elas também são responsáveis no mundo digital por continuar essenciais para promover um pensamento crítico. Elas são ferramentas para expressar direitos, opiniões, manifestações e mudanças. Observem que poderosas são as cartas e as notícias. As cartas e as notícias também podem ter uma abrangência, podem ter uma amplitude num domínio como a educação. As cartas e as notícias na educação são motivadas e são desenvolvidas através de exercícios de escrita, para que você possa desenvolver a sua argumentação e a sua clareza. Podem também ser criados projetos criativos, como escrever cartas, jornais escolares, reportagens com o intuito de ajudar a manifestar alguma opinião sobre o contexto escolar específico. Através também das cartas e notícias da educação, você vai ter uma preparação para a cidadania ativa e a comunicação eficaz. Observe como a escrita de uma notícia, de uma carta, suscita opiniões, suscita reflexões sobre o dia a dia, sobre o seu cotidiano, suscita que você se posicione enquanto cidadão. Porque você vai precisar fazer uma análise crítica, você vai precisar sempre identificar fontes, identificar a intenção, identificar a veracidade dessas fontes, maravilha? Então observem que esses gêneros, cartas e notícias, são muito importantes para a vida na cidadania. Agora vamos aos exemplos práticos que vão facilitar o seu aprendizado. Exemplo de carta de amor. Ouro Preto, 5 de agosto de 1995. Querida Valência, sinto que estronço perdidamente apaixonado por ti. Ao deitar-me, quando descalço os meus sapatos, mercúrio no silício da noite, reflito e vejo que me sinto sódio. Então, desesperadamente, crômio sem ti, Valência. A minha vida é um inferno. Ao pensar que tudo começou com um arsênio de mão, cloro de vergonha. Sabes muito que te amo, embora não o digas. Sei que gostas de um tal hélio e também do hidrogênio. De antemônio, posso assegurar-lhe que não sou nenhum hérbio e que arbáreo para viver. Oxigênio cruel tu tens, Valência. Não permitais que eu cometais algo errado. Por que me fazer sofrer tanto assim, sabendo que tu és a luz que me alumínio? Meu caso é sério, mas não há sido razão para um escândalo social. Eu soube que a platina contou que te embrômio com esse namoro. Manganês, deixa-te disso e não acredita ni que ela disser, pois sabes que nunca agi de modo estranho contigo. Aliás, se não tiverem arranjado outro angonhamento, procura um advogadouro e me metais na cadeia. Lembra-te, porém, que não me sais do pensamento. Abraço-dos, comovidos, desde que muito te ama, Magnésio. Nossa, prof, que carta diferente! Justamente eu trouxe aqui para você a carta de amor, só que olha, observe essa fonte. A fonte de onde foi retirado esse texto. Química no Cotidiano 2003, blogspot.com, carta de um químico apaixonado. Então observe, este exemplo foi retirado de um químico apaixonado. O químico utilizou elementos da tabela periódica e ao mesmo tempo ele teve uma criatividade de envolver, né? Sim, de envolver, de mesclar, de misturar a palavras da língua portuguesa. Palavras que existem e que será que você vai ter o desafio de detectar que palavras são essas? Nossa, eu acho que isso é uma boa ideia para um desafio. Será que a professora Ingrid pensou em algo parecido? Vamos prosseguir. Observe que querida Valência é justamente o quê? O vocativo.
é justamente aquela estrutura básica da carta, que vai ter um chamamento, vai ter aqui o destinatário. A quem será que é essa carta? Nós estamos sabendo aqui de quem é. É justamente da Valência. E onde foi que essa carta foi escrita? Justamente em Ouro Preto. Observe aqui o local e a data, né? Em 95, sabemos que foi 95, tá? Em 5 de agosto, ou seja, em 5 de agosto, pode ser? Acredito que sim. Observe como a carta traz a estrutura básica e, claro, uma carta de amor vai trazer também, prof, claro que sim, alguma linguagem informal, não é mesmo? As pessoas que estão aí envolvidas, os personagens envolvidos nessa carta, são pessoas íntimas, são pessoas que trocam confidências, são pessoas que estão envolvidas afetivamente. Observe que isso tudo faz uma grande diferença nesse texto aqui, maravilha? Vamos prosseguir. Agora, você vai observar um exemplo prático de notícia. Título: Olimpíadas Rio 2016. Subtítulo: Jogos Olímpicos e Paralímpicos atraem milhões de turistas. Lide: o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos entre 5 e 21 de agosto de 2016, recebendo atletas de 206 países. Observe, você era nascido nesse ano? Será que você lembra deste grande acontecimento para o Brasil? Nossa, o nosso país estava em festa, ele estava sediando os Jogos Olímpicos. Corpo: foram 42 modalidades olímpicas, 23 paralímpicas, com a inclusão inédita do golfe. Observe, o título dessa notícia chama a sua atenção, o subtítulo mais ainda, porque Jogos Olímpicos e Paralímpicos atraem milhões de turistas. Como será que esses turistas são atraídos? Somente pelo subtítulo não daria para você saber. Você necessita um pouco mais de profundidade. Você necessita ler a notícia por inteiro, para que lá no corpo da notícia seja revelado para você que houve o ineditismo do golfe, maravilha? Vamos prosseguir. Agora eu trago para você o meu desafio. Chegou a hora que eu adoro. O meu desafio para você nessa aula é justamente que você reescreva a carta de amor a um químico, substituindo as palavras novas, os neologismos que ele inventou, por palavras que fazem referência, naquele contexto ali, aos elementos da tabela periódica. Eu quero que você substitua por palavras comuns na língua portuguesa. Observe que estruturas ali lembram para você um léxico mais cotidiano. Alguma palavra que já faz parte do seu vocabulário, ou que você pode acessar um dicionário online e perceber qual seria a palavra mais adequada para aquele determinado contexto. Em seguida, você vai escolher uma notícia em algum jornal online e vai transformá-la em outro gênero diferente. Você já percebeu que eu gosto de te dar desafios que te desafiem, que te desacomodem, que façam você sair da sua zona de conforto. Então, já imaginou se a notícia virasse um podcast, ou uma música, um slam autoral, um poema? Nossa, prof, que coisa genial, não é mesmo? Então eu te desafio a transformar a sua notícia em arte. Ai, como eu gostaria de ver o resultado dessa prática. Você vai, nesse desafio, transformar a sua notícia em arte. Vai que ela vira um slam autoral, um podcast. Nossa, que maravilha! É o seu trabalho, é o seu desafio, é o seu papel agora transformar essa notícia em um gênero mais fluido, talvez algo que você já tenha um pouco mais de desenvoltura, um pouco mais de facilidade para executar, maravilha? Eu quero ver produtos maravilhosos, gêneros maravilhosos no nosso cotidiano. Você pode até colocar a hashtag PartilIF, marcar a gente nas redes sociais para a gente conseguir ver essas maravilhas que vocês vão produzir. Perfeito? Vamos prosseguir? E aí você vai saber também no final desse desafio que no fim das contas é preciso entender que não há mistério. Só se aprende e se exercita a escrita praticando. Muito bem! Então, mãos à obra! Agora é sua vez
de produzir novos gêneros e fazer com que eles circulem na sociedade, na internet e aqui no nosso programa, maravilha? Então vamos chegando àquela parte que já nos despede, não é mesmo? É necessário que a gente recapitule. Foram muitas informações nessa aula, informações que vão servir para ampliar, para fixar a sua aprendizagem. Neste momento, vamos recapitular e fazer uma breve conclusão. Vamos recapitular? Dominar cartas e notícias contribui para exercitar a comunicação e a cidadania. Use as dicas e o conteúdo dessa aula para se expressar, se informar e para transformar o mundo. A sua voz importa. Escreva, leia e participe ativamente no contexto social. Incentivar a prática contínua transforma estudantes em redatores confiantes e em cidadãos mais conscientes. Que maravilha! Então agora eu quero ver você colocando todos os aprendizados dessa aula na prática, maravilha? E eu preciso ir. Portanto, estou agradecida por você ter chegado até aqui. Observe como os assuntos, como os conteúdos dessa aula podem motivar o seu aprendizado. Mas não fique triste. Logo, logo eu estou de volta. Muito obrigada!